Olá, professores! Hoje nós damos início a mais uma revista. A revista que nós vamos fazer uma exposição sobre 1 Tessalonicenses. A revista que está na minha mão, Amadurecendo na Esperança, uma exposição do livro de 1 Tessalonicenses. Foi uma revista escrita com foco no amadurecimento enquanto esperamos a vinda de Cristo. Umas considerações iniciais antes de nós entrarmos na primeira lição. Entender que o foco que nós levamos nessa exposição de 1 Tessalonicenses foi um pouco diferente do que nós geralmente vemos nos outros comentários bíblicos, em outras citações que outras pessoas fazem sobre os livros de Tessalonicenses ou as cartas de Tessalonicenses. Por quê? O foco geralmente é na escatologia. O foco geralmente é como Paulo vai tratar com a igreja, dúvidas principalmente sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor. Então, geralmente os comentaristas eles focam mais nisso por Paulo explicar muito bem para aquela igreja as dúvidas em relação a essas coisas. O que aconteceu? Como nós vamos falar sobre toda a carta só de 1 Tessalonicenses e não em 2, primeiro a gente não podia fazer essa junção com um tema apenas para as duas cartas, como geralmente é exposto. Então a gente escolheu nós escolhemos um tema que tratasse desde o início a formação dessa igreja, como ela foi formada, até o momento que Paulo resolve as primeiras coisas que dá seguimento a essa primeira carta. Então há depois um espaço pequeno até de tempo para a segunda carta, mas esse espaço de tempo para a segunda carta nós não vamos tratar. Nós vamos expor apenas a primeira carta que Paulo vai escrever, que vai ser enviada por Timóteo e que vai ser lida lá na igreja dos Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, tá? Então, essa consideração inicial é importante porque esse tema amadurecendo na esperança. Porque eles iniciam uma igreja em circunstâncias totalmente adversas. Eles iniciam essa igreja em moldes que não parecem muito bem com as igrejas que Paulo vai iniciar posterior a isso. Igrejas que muitas das vezes Paulo tem muito mais tempo para ensinar, para pregar, para tirar dúvidas. A igreja de Tessalônica não nasce dentro desse escopo que Paulo usa para ensinar outras igrejas. Ela nasce em um escopo totalmente diferente. Levando isso em consideração, nós poderemos tirar disso uma ideia de que essa igreja, ela não nasce com uma maturidade muito boa. Aí tem a pergunta, né? Óbvio, qual igreja nasce madura? Nenhuma. Mas igrejas que conseguem ficar, principalmente tendo um pastor, tendo alguém para cuidar dela durante um bom tempo, ela se firma. O tempo é muito importante para se firmar na fé. E não é o que acontece aqui nessa igreja específica de Tessalônica. Eles têm pouco tempo para criar, o que nós vamos falar aqui nessa primeira lição, e esse pouco tempo vai fazer com que o amadurecimento deles seja um pouco mais rápido, tenha outros moldes, ele aconteça de uma outra maneira. Então o amadurecimento da igreja de Tessalônica ele vai seguir um rumo totalmente peculiar, a escrita de Paulo para essa igreja vai seguir um rumo totalmente peculiar, e a ação dessa igreja também é uma ação peculiar para aquela época e aonde aquela cidade era situada. Ok? Os 3 tópicos que vão envolver essa primeira lição que nós temos, com um tema Tudo para dar errado, a igreja de Tessalônica, são compreender brevemente a segunda viagem missionária de Paulo, entender como Tessalônica era um polo importante da antiguidade e o terceiro, pensar como podemos aprender com a fundação da igreja de Tessalônica. Eu dividi essa introdução para a gente em 2 aulas com aplicações para a nossa vida nas 2 aulas. A primeira e a segunda aula, a primeira e a segunda lição da nossa revista são totalmente introdutórias. A primeira lição nós vamos tratar com um texto em Atos, o texto bíblico de Atos 19, do 1 ao 9, onde vai mostrar a criação ou a implantação da igreja de Tessalônica. Quando Paulo vai chegar à cidade, como que ele vai ser recebido, o tempo que ele fica, como que ele sai. E a partir disso, como que essa igreja é fundada ali naquele lugar. A segunda lição, que nós vamos tratar na semana que vem, é introdutória em relação à carta de 1 Tessalonicenses. Então, depois de passar um período, Paulo vai enviar uma carta para os Tessalonicenses, e nessa carta ele vai
tratar de assuntos totalmente específicos. Então, para a gente ter um melhor entendimento, nós vamos separar. Vamos falar como que essa igreja foi fundada hoje e semana que vem nós entramos propriamente dito na carta. Então, primeiro vamos tratar sobre a igreja. Como que ela foi fundada, onde era essa cidade, em que localidade ficava ela no mundo antigo, qual que era a importância dessa cidade e, além disso, como Paulo foi recebido, como a palavra de Paulo foi recebida, como que ele saiu de lá, quanto tempo ele ficou. Então todas essas perguntas vai nos dar um contexto muito bom para nós depois prosseguirmos durante a carta, porque entenderemos da onde veio essa igreja. Porque pensem, professores, se nós partíssemos diretamente para a carta, deixássemos um tópicozinho só falando sobre o que é a igreja, a cidade, onde se situava, a gente perderia um conteúdo muito útil para nós de conseguirmos entender o que Paulo estava dizendo para aquela igreja a partir do momento que nós entendemos como aquela igreja foi formada. Se nós entendemos como a igreja foi formada, qual eram os deuses que eles adoravam, qual era o tipo de fé, qual que eram as práticas, se nós entendemos tudo isso, quando Paulo vai combater alguma coisa, nós conseguimos ter com muita clareza o que Paulo está combatendo, porque nós sabemos qual era a influência da cidade em relação aos cristãos que ali aceitaram a palavra que o apóstolo pregou. Então, por isso, essa divisão entre a lição 1 e a lição 2, ok? A primeira ponto para a gente ter é: como que Paulo chega em Tessalônica? Como que Paulo traça um caminho para chegar em Tessalônica? E tem uma coisa aqui que eu acho fenomenal, professores, e eu peço que vocês percebam comigo. O texto que fala sobre isso é em Atos 15, onde vai iniciar a segunda viagem missionária de Paulo. Atos 15, a partir do versículo 36. E vai dizer assim, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Aquele Marcos que, na primeira viagem missionária, abandonou Paulo e Barnabé porque praticamente estava com saudade da sua família. Não continuou a viagem com eles, né? E Barnabé queria de novo trazer Marcos para viajar com eles nessa segunda viagem apenas, olha, note-se, apenas para revisitar as igrejas que eles já tinham fundado. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo não concordou. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Paulo e Barnabé, que fizeram toda aquela primeira viagem missionária junto, se separaram por uma desavença, porque Paulo não queria, ele se sentiu ofendido, vamos colocar assim, de viajar novamente com Marcos, sendo que eles foram abandonados por esse Marcos na primeira viagem missionária. Enquanto para Barnabé, ele achava importante ter Marcos com eles. E por essa desavença, eles se separam. Houve tal desavença entre eles, então, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, e fortalecendo todas as igrejas. Eu queria tirar um ponto aqui para a gente pensar, professores. O agir de Deus na história, ele é extremamente importante. Nós temos as nossas decisões, nós temos os nossos caminhos, nós temos as nossas convicções, mas às vezes a gente esquece que Deus, ele é soberano sobre toda a história e sobre todos os acontecimentos que acontecem tanto na nossa vida como no mundo em geral. Esquecendo isso, a gente esquece que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, nós temos uma visão de que aquilo pode ser ruim, mas pode ser um total direcionamento de Deus para uma coisa posterior que Ele nos mostrará. Para um trabalho específico que acontecerá depois, para uma circunstância específica que naquele momento nós não entendemos. Isso é muito normal na nossa vida. Quando as pessoas perguntam, você já se arrependeu de alguma coisa? Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu no seu passado? E tem sempre aquela resposta assim, né? Eu não me arrependo de nada porque tudo me ensinou.
Desculpa, mas se nós pecadores totalmente errôneos em tudo que nós fazemos não conseguimos nos arrepender de alguma coisa do nosso passado, tem alguma coisa estranha. Sim, todas as nossas ações nos geram, sim, lições para a nossa vida, mas não faz delas que nós necessitávamos passar por ela. Às vezes, essas ações foram só recorrentes de decisões erradas que nós tomamos. Então, sim, existem as nossas decisões erradas, que podem causar circunstâncias ruins para a nossa vida, como existem coisas que acontecem na nossa vida que parece errada, que parece ruim, mas que Deus está moldando para, a partir dali, te fazer ou te levar para algo diferente. Por que tudo isso? Porque é isso que acontece aqui com Paulo e Barnabé. Eles são parceiros de primeira viagem. Barnabé apresenta Paulo para os apóstolos. Eles eram amigos, muito, muito próximos. E a partir de uma discussão, eles se separaram. Aí podemos pensar, por que se separar por uma simples discussão? Dois homens de Deus, dois homens que estavam expondo a palavra de Deus, dois homens que estavam abrindo igrejas, dois homens que estavam fazendo esse evangelho estar totalmente segmentado para aquilo que necessita ser certo. Então, por que eles se separaram por uma simples discussão sobre quem levar ou quem não levar, sobre uma mágoa que um deles poderia ter sobre um abandono de outro? Por que separar-se por causa disso? E nós podemos entender isso como se fosse uma coisa ruim, totalmente ruim. Mas não é assim que Atos vai mostrar. Atos vai mostrar que ao se separar, Deus ele vai traçar a partir de determinada cidade uma nova rota para Paulo que provavelmente não seria traçada se Barnabé estivesse junto com ele. E também leva Barnabé junto com Marcos, o mesmo Marcos que lá em 2 Timóteo Paulo vai chamar dizendo que é muito útil para o ministério, mostrando lá na frente que Paulo reconhece a utilidade de Marcos para o ministério de Cristo. Então, Barnabé vai para uma cidade, Chipre, leva Marcos, vai evangelizar aquela cidade ou vai revisitar as igrejas daquela cidade, enquanto Paulo pega Silas e parte para revisitar as outras igrejas que eles tinham criado. Professores, é bom a gente tirar um pensamento de tudo isso e traçar para os nossos alunos. Nós jovens, os nossos jovens, estamos muito acostumados a achar, a levar a vida como muito 8 ou 80. Ou tá super certo, ou tá super errado. Se determinada coisa que nós pensamos não deu certo como imaginamos, então nada do que a gente fez prestou. Muitas das vezes a gente tem esse pensamento, mas não é esse pensamento que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta que determinadas circunstâncias elas podem acontecer quando o propósito de Deus ele é maior. Vou dar outro exemplo para vocês. Existe uma amizade muito linda na história do cristianismo de John Wesley e George Whitefield. Essa amizade, ela foi uma das amizades que gerou mais frutos durante toda a história do cristianismo. Eles eram evangelistas ferrenhos, pregadores extremamente habilidosos da palavra de Deus, mas que não concordavam teologicamente. Olha que engraçado. George Whitefield, ele era adepto ao que nós chamamos de calvinismo, enquanto John Wesley, ele era adepto ao que nós chamamos de arminianismo. Eles eram adeptos a duas visões teologicamente diferentes, mas eles eram amigos extremamente juntos e extremamente amorosos uns com os outros. Eles vieram juntos de um lugar chamado Clube Santo, onde pessoas se reuniam para adorar, ter uma oração, ler a palavra junto, e dali saíram evangelistas e pessoas que revolucionaram a sua época. Olha como é importante nós entendermos isso para nós conseguirmos tirar essa lição de Barnabé e tirar essa lição de Paulo e dessa discussão, dessa desavença que os dois tiveram. Em determinado momento, essa desavença teológica que os dois tinham, os separaram. Eles tiveram uma discussão e cada um decidiu seguir o seu caminho. Ambos já tinham fundado orfanato, já tinham pregado muito, já tinham visitado muitos lugares, outros países, muitas províncias da sua época, pregando juntos aquela palavra de Deus. Mas em algum momento, aquela desavença teológica fez com que eles se separassem. E olha, hoje a gente pensa e fala assim, por que uma desavença teológica que não deveria ser o principal dentro da amizade de dois irmãos, faria com que eles se separassem? Agora vamos olhar os frutos que essa desavença gerou para o cristianismo.
George Whitefield, eles dois estão situados ali no mesmo tempo e espaço, na mesma época de Jonathan Edwards. George Whitefield, ele acaba criando, ou a partir dele acontece um avivamento, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha, muito grande, muito grande. Enquanto John Wesley também. Ele também é um pregador exponencialmente muito grande dentro da Inglaterra. Há um estudo básico que diz assim que George Whitefield provavelmente pregou 18 mil sermões e fez com que uma quantidade inimaginável de almas se rendessem a Cristo. Diz uma lenda, né? Nós não temos como dizer que é verdade assim, que George Whitefield uma vez ele pregou para 100 mil pessoas, e dessas 100 mil pessoas, 10 mil pessoas se renderam a Cristo. Esses frutos de George Whitefield, que muitos o consideram o maior evangelista pós-Paulo da história do cristianismo, eles foram também, olha como isso é importante, foram também muito em volta de eles ter se separado de John Wesley. Porque enquanto George Whitefield estava em um lugar pregando, John Wesley estava em outro lugar pregando. E os dois juntos trouxeram para o reino e para aquela época uma importância, almas, coisas inimagináveis, que juntos, pregando nos mesmos lugares, caminhando juntos, provavelmente eles não teriam esse alcance. Uma vez, isso tudo para um contexto, para como Paulo chega em Tessalônica. Uma vez chegaram de George Whitefield e perguntaram assim, George, você acha que John Wesley vai estar no céu? Você acha que você vai ver ele no céu? Porque a teologia dele é muito ruim. A teologia dele não condiz com o que você prega. E George Whitefield falou assim, não, eu não acho que eu vou ver ele no céu. E a pessoa que estava conversando com ele disse assim, eu também tenho certeza que não vou ver ele no céu, porque não é possível. E George Whitefield diz assim, é porque quando eu chegar no céu, John Wesley vai estar tão próximo do trono de Deus, vai estar tão perto, sentado aos pés de Deus, que ele vai estar brilhando tanto com Deus, que eu, que vou estar tão longe, não vou conseguir enxergá-lo. Então percebem que essa desavença, vamos colocar uma grande aspas aqui, né? Essa desavença, ela não pode ser levada como uma coisa ruim, e sim como um plano de Deus naquela época. Os dois, separados, alcançariam muito, sem nunca perder o amor um pelo outro. Discordância entre os irmãos é normal. E às vezes pode ser usada para Deus para planos específicos para pessoas específicas. Claro, nós não estamos dizendo em contendas, brigas, mas discordâncias é normal. Nem todos pensam igual. Mas todos têm que ter o mesmo foco. Ganhar almas, cuidar das almas e ir para o céu. Era o mesmo foco de Barnabé, era o mesmo foco de Paulo, era o mesmo foco de George Whitefield, era o mesmo foco de John Wesley. No enterro de George Whitefield, quem prega é John Wesley, por mais que ele não tivesse a teologia parecida. Então é esse o contexto que eu queria trazer para a gente refletir um pouco, professores, sobre como que inicia essa segunda viagem missionária de Paulo. Essa segunda viagem missionária de Paulo, ela se inicia partindo da sua base, Antioquia, e eles vão viajando durante várias cidades que não ainda significavam que eles estavam na Europa, não, eram ainda cidades que eles já tinham passado, e eles vão revisitando os irmãos, conversando com os irmãos, isso Paulo e Silas. Eles vão revisitando os irmãos, conversando com eles, vendo qual que eram as orientações que eles tinham passado, se estavam seguindo, como que a igreja estava prosperando, e quando chega em Troade, Paulo tem uma visão. E olha que impressionante, essa visão vai fazer com que Paulo troque totalmente a sua rota. Porque Paulo ele ia fazer um retorno e voltar visitando as outras igrejas que ele ainda não tinha passado, que ele já tinha fundado até voltar para Antioquia, que era basicamente o mesmo percurso que ele fez na primeira viagem missionária quando ele estava com Barnabé. Mas em Troade acontece uma coisa que muda totalmente essa rota de Paulo. Então, nós viemos de uma primeira viagem missionária totalmente bem-sucedida, nós depois avançamos para uma segunda viagem missionária, onde começa com uma discordância que separa dois amigos, e depois disso, além disso, né, nós chegamos em Troade e vemos Paulo tendo uma visão que vai fazer com que ele mude a rota. E aí a gente tem uma coisa na nossa mente, professores, que a gente pode pensar. Existe alguma dúvida de que aquele processo, aquele progresso de Paulo, de cidade a cidade, estava sendo conduzido por Deus?
Existe alguma dúvida de que, desde a primeira viagem missionária e até ele chegar nessa igreja de Tessalônica, que depois ele vai para outras igrejas de outras cartas que ele vai escrever, todas mais europeias e principalmente com muito mais gentios, por isso que ele é também conhecido como o apóstolo dos gentios. Existe alguma dúvida de que esse processo ele se dá pelo fato de Deus estar totalmente no controle da direção em que Paulo estava indo? Então, nós precisamos raciocinar um pouco, professores, e trazer isso para os nossos jovens. Como nós vamos aplicar isso? Os jovens, eles vão discordar. Nem todo jovem concorda. E jovem ainda é meio histérico. Geralmente, quando ele não concorda, ele faz barulho por não concordar. E como que nós vamos tratar esses jovens? Como que nós podemos aprender isso dentro da palavra de Deus? Entender que a discordância dele pode sim ser usada por Deus, ou pode ser usada pelo líder, ou pode ser usada por você, professor, para um aconselhamento para que eles sejam pessoas diferentes, mas que eles façam aquilo que Deus os chamou para fazer. Que nem sempre eles vão fazer juntos. É bom que eles façam juntos, mas pode acontecer que não. Nem todas as desavenças vêm para destruir, algumas vêm para libertar. Como foi Ló com Abraão, como foi Paulo com Barnabé, como foi George Whitefield com John Wesley e como foi muitos outros exemplos que nós temos. Então é importante nós termos esse ponto para nós compreendermos como Paulo vai chegar na igreja de Tessalônica, tá? Então depois dessa briga com Barnabé, ele vai avançando até chegar e ter uma visão em Troade. Chegando em Troade, que Paulo vai ter essa visão, esse texto bíblico está em Atos 16, a partir do versículo 6. Ele vai ter uma visão de um varão, um homem, que vem da Macedônia, como se ele tivesse vindo falar com Paulo, nessa visão, e ele pede ajuda. Vem nos ajudar em Macedônia, vem nos ajudar do outro lado. Nós precisamos da sua ajuda. Esse texto está entre o versículo 6 e o versículo 10. E Paulo acorda entendendo que aquilo é um chamado e que ele vai para aquele lado, vamos dizer, europeu. Então Paulo ele muda a rota a partir de Troade e entra ali nas províncias europeias logo após ele sair dali. Ok? Saindo de lá, ele vai percorrendo algumas cidades até chegar em Filipos. Quando ele chega em Filipos, é uma cidade que ele fica um pouco de tempo. Filipos é o que depois ele vai escrever Filipenses. Ele fica um pouco de tempo ali, mas ele é expulso de lá. Sendo expulso, ele continua o percurso dele até parar em Tessalônica. Só que a gente precisa entender o quê? Ele já foi expulso de uma cidade e ele vai para Tessalônica com essa fama de ter sido expulso, ter sido perseguido em uma outra cidade. E como que ele chegaria em Tessalônica? Numa cidade que nós vamos ver que é totalmente importante para aquela época, porque ela é portuária. Então é uma cidade muito rica, é uma cidade onde temos mulheres muito ricas. O Craig Kenner, ele vai fazer uma estimativa que naquela época habitavam naquela cidade cerca de 200 mil habitantes. Nós temos cidades pequenas hoje que a gente vai olhar no interior, ou até cidades aqui em São Paulo mesmo, não precisa nem ser tão interior, que às vezes não tem esse tanto de habitantes, esse número de habitantes, e muitos anos depois, com um mundo com muito mais pessoas. E naquela época essa cidade já tinha 200 mil habitantes. Então era uma cidade extremamente importante para o Império. Era uma cidade que ela era governada, por mais que ela tinha uma espécie de emancipação, mas mesmo assim ela era governada, e dentro disso ela tinha uma adoração pagã muito grande, como todas as cidades romanas da época, né? Mas ela tinha uma adoração pagã muito grande, principalmente sexual. A adoração a deusas como Afrodite, entre outros deuses gregos e romanos, eles estavam muito vigentes em Tessalônica, Corinto, Filipos. Então, dentro disso, não eram cidades fáceis de Paulo evangelizar. Quando Paulo chega nessa igreja de Tessalônica, ele vai para a sinagoga. Paulo tem uma peculiaridade que ele sempre começa a pregar pelas sinagogas. Ele nunca para numa praça pública para pregar diretamente. Geralmente ele vai aonde já está sendo exposto uma palavra do judaísmo, geralmente, e a partir dali ele vai desmistificar e mostrar que aquilo apontava para Cristo. Paulo, ele passa
3 semanas, só isso, em Tessalônica. Olha quão pouco tempo Paulo passou em Tessalônica. Muito pouco tempo. A Bíblia vai nos mostrar, né, o texto de Atos vai nos mostrar que ele vai por 3 sábados pregar, expor a palavra de Deus ali na sinagoga de Tessalônica. E é importante ter um ponto. Alguns estudiosos vão dizer que ele pode ter ficado lá até 3 meses. Alguns estudiosos vão dizer que ele passou esses 20 dias, 15, 20 dias, e de lá já foi expulso, que basicamente é a visão que nós estamos seguindo aqui na revista. Mas fato é, sendo 3 meses ou sendo 3 semanas, foi muito pouco tempo que Paulo ficou lá. Pouquíssimo tempo. Paulo não teve tempo de estruturar aquela igreja. É uma igreja extremamente importante, porque se ela naquela época, olha a importância dessa igreja que vai ser fundada por Paulo. Se naquela época aquela cidade tinha 200 mil habitantes, sendo uma cidade portuária, o quanto que o evangelho poderia se propagar se ele se enraizasse naquela cidade? O quanto que o evangelho poderia alcançar outras províncias, como alcançou e veremos em outras lições, se ele se enraizasse dentro daquela igreja, daquela mínima igreja que Paulo fundaria naquela cidade. Era uma cidade extremamente importante. Então, para finalizarmos esse primeiro ponto, a segunda viagem missionária de Paulo, ele vem de uma discussão com Barnabé, vem trazendo Silas com ele. No meio todo esse caminho ele vai também encontrar Timóteo e ele vai indo até chegar em Troade, ter uma visão em Troade para a partir disso ir para a Europa, passar por Filipos e chegar em Tessalônica, certo? Chegando em Tessalônica que ele vai fundar essa igreja em 3 semanas, ou 3 sábados pregando. Terminando de entender a importância dessa segunda viagem missionária de Paulo e como ele vai chegar em Tessalônica, o segundo ponto vai também nos mostrar, como nós acabamos de falar, sobre o quão esse Paulo era importante para a antiguidade, né? O quanto essa cidade era importante para a antiguidade e o que poderia gerar a partir dali. O ponto legal de se entender é que em 3 semanas Paulo ele vai pregar. O que Paulo teria tempo de pregar em 3 semanas? Porque pensa na sua igreja, professor. Vamos supor que seu pastor ele queira fazer uma exposição bíblica de um determinado texto durante 3 semanas. Ou ele escolhe 3 temas diferentes para tratar em 3 semanas. Você acha que essas 3 semanas é capaz de fazer pessoas novas convertidas alcançarem uma maturidade? Ou você acha que apenas esse alimento dessas 3 semanas é capaz de fazer com que essas pessoas permaneçam firmes pelo resto da vida? Esse era um desafio muito grande. Paulo ele prega nessas 3 semanas nessa igreja e essa igreja vai gerar frutos que, para falar a verdade, fica muito difícil de explicar. Os frutos que Tessalônica vai gerar para todo o seu entorno é muito difícil de explicar. Até por isso que nós vamos ver até na lição que vem, Paulo vai falar, a linguagem de Paulo na carta é uma linguagem muito peculiar, porque Paulo ele está extremamente feliz, porque provavelmente ele não imaginava que a igreja estaria tão firme como ele recebeu as notícias de Timóteo. Como ele recebeu as notícias de que essa igreja virou até exemplo para outras igrejas, para outros povos, durante esses poucos meses até Paulo enviar essa carta. Eles viraram uma referência de um apóstolo que pregou por 3 semanas. Se nós passássemos só rapidinho, pensa na carta de 1 Coríntios. Paulo ele trata problemas ali muito intrínsecos, nossa, problemas até assustadores, como divisão da igreja, principalmente no começo da carta. Ele vai tratar até sobre relacionamento entre familiares, ele vai tratar sobre relacionamentos sexuais entre familiares, ele vai tratar sobre dons, ele vai tratar sobre amor, ele vai tratar sobre muitas coisas, e ele ficou anos em Corinto. E ele tinha muitos problemas. A linguagem de Paulo para a igreja de Corinto é muito diferente da linguagem de Paulo para a igreja de Tessalônica. Então nós vemos um fruto, nós vemos um desenvolvimento de Tessalônica muito acima da média. Nós vemos um desenvolvimento de Tessalônica muito fora do comum. Claro, todas as igrejas antigamente, até pelo fato de serem perseguidas, tiveram sim frutos inimagináveis. Mas como nós estamos estudando essa específica, ela nos traz uma luz de o quão a palavra de Deus ela pode ser eficaz. O terceiro ponto que nós temos aí na lição
É pensar como nós podemos aprender com a fundação da igreja de Tessalônica. E o primeiro ponto que nós vamos perguntar para os nossos alunos, que tem na revista, que nós vamos responder para eles com a nossa explicação, é o porquê que essa igreja não deu errado. Por que essa igreja não deu errado? O tema da lição é tudo para dar errado à igreja de Tessalônica. E a principal pergunta é, por que essa igreja não deu errado? Porque foi pouco tempo, Paulo foi expulso da cidade. Voltando um pouquinho, Paulo chega, fica 3 semanas, os judeus eles fazem uma bagunça ali como sempre, né? Fazem uma bagunça ali contra o apóstolo ele é obrigado a se esconder e na calada da noite ele sai fora, ele foge. Então a pergunta é, dentro desse escopo, Paulo vem na cidade, poucos dias, é basicamente expulso. As pessoas a qual ajudaram ele a deixar ele ficar na casa dele, elas são julgadas. Então, dentro desse pequeno processo, levando em consideração que ele veio já de Filipos, perseguido, como que essa igreja prosperou? Como que essa igreja conseguiu ficar? Nós vemos muitas vezes no nosso dia a dia circunstâncias onde a gente vê igrejas fazendo muitas maneiras, usando de muitas estratégias para poder fidelizar as pessoas que estão com eles. Olha isso, parece uma coisa de compra de um clube. Tipo, você dá algumas coisas em troca. Ó, se você fazer parte desse clube, você pode usar isso, você pode fazer isso, você vai fazer parte disso, para que ele se fidelize àquilo, como se você fosse um sócio. Claro que uma comparação assim para nós entendermos. Porque nós não queremos perder. Muitas das vezes a igreja não quer perder determinadas crentes, determinados cristãos, ou na maioria das vezes todos eles, mesmo que em algum momento o evangelho vai confrontá-los, porque o evangelho ele é confronto. Então, nós vemos essas igrejas fazendo estratégias para fidelizar esses crentes. Tessalônica não teve essa estratégia. Tessalônica não teve nem tempo de desenvolvimento. Tessalônica não teve nem tempo de entender e falar, nossa, esse é Paulo. 3 semanas não dá nem tempo disso. O que aconteceu na igreja que fez com que ela se estruturasse tão rapidamente? Claro que o amadurecimento vai vir com o tempo e Paulo vai tratar, por isso que o nome da lição é Amadurecendo de um processo na esperança. Então Paulo vai tratar isso durante a carta, coisas que eles precisavam amadurecer. Mas eles foram fiéis. Isso é um ponto de separação em tudo que a gente está aprendendo. Eles foram fiéis com a palavra que eles receberam em 3 sábados. Eles foram fiéis, totalmente fiéis, perseguidos e continuaram fiéis com um homem que veio perseguido de outra cidade, chega, como vários outros missionários de outras religiões faziam, que isso era normal na época. Então nós tínhamos missionários de outras religiões que vinham pregar, e Paulo chega com basicamente as mesmas características que chamavam a atenção dos outros missionários Paulo tinha. Pior, Paulo ainda tinha sido escorraçado de outras cidades. E os testemunhos chegariam em Tessalônica. E nesses 3 sábados, Paulo prega uma palavra que, aos olhos humanos, nunca faria com que pessoas morressem por ela. Aos olhos humanos, em 3 sábados, ninguém convence alguém a ser perseguido. Em 3 sábados, provavelmente ninguém convence alguém a nada. E Paulo expondo aquela palavra, essa certa palavra, faz com que aquela igreja se fidelize, seja fiel e aceite ser perseguido pelos que estão dentro da igreja. E mesmo sendo perseguido pelos que estão dentro da cidade, da igreja, mesmo eles tendo que ir contra ídolos, mesmo eles tendo que ir contra 1001 coisas que nós vamos ver ao decorrer da lição, eles permaneceram fiéis. E essa é a pergunta do primeiro tópico dessa última parte, que é por que não deu errado. E a resposta para essa pergunta está no final desse primeiro tópico e o começo do segundo tópico, que é o que Paulo pregou não era uma palavra humana, era a palavra de Deus. E aí é um ponto que nós vamos ver durante a revista, que o peso que a palavra de Deus vai ter para essa igreja. O peso que as escrituras vão ter para essa igreja, a palavra que Paulo prega vai ter para essa igreja, é muito, muito grande. É gigante, porque se eles não tiveram um tempo de se afeiçoar à figura de Paulo, que já era difícil, que Paulo
não tinha nada para se afeiçoar, mas se eles não tiveram um tempo de confiar na pessoa em si do apóstolo, como muitas igrejas confiaram, aguardando ansiosamente para vê-lo novamente, muito pelo contrário, Paulo que vai aguardar ansiosamente para conseguir ver de novo os Tessalonicenses, se não teve tempo para isso, o que deixou eles fiéis foi a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar o como eles foram fiéis durante todo esse processo. Por que é muito difícil de explicar? Porque nós não conseguimos explicar diretamente quais são... O que acontece quando nós recebemos a palavra de Deus? Quando nós somos convertidos por essa palavra, quando nós somos convertidos, quando nós recebemos esse Espírito Santo, nós não sabemos explicar em palavras o que acontece dentro de nós. Como nós não podemos explicar o que acontece em uma região quando a palavra de Deus chega. A gente apenas vê os frutos. Até eu converso com os alunos da minha igreja, e é um ponto importante para você, professor. Como que eu identifico um cristão? Você não vai identificar com a maneira como ele ora. Você não vai identificar pela maneira como ele prega. Você não vai identificar pela maioria das coisas que as pessoas olhariam. Você vai identificar pelos frutos que ele dá. O cristão tem que dar fruto. Se o cristão não dá fruto, cristão não é cristão. Nós precisamos entender que uma vida de cristão é uma vida em que nós frutificamos para Cristo. E isso é extremamente importante quando nós olhamos para a igreja de Tessalônica. Fiéis, dando frutos por terem recebido essa palavra de Deus. A única coisa que nós conseguimos explicar, é que se a palavra de Deus chega em um ambiente, se a palavra de Deus chega em uma cidade, se a palavra de Deus chega numa província, se a palavra de Deus chega em uma ilha, se a palavra de Deus chega para uma pessoa, ela tem um poder inimaginável. Ela tem um poder que nós não temos como explicar, nós não temos nem como dar exemplos, nós temos apenas como ver o que ela gera e o que ela produz a partir daquele encontro com aquela pessoa, com aquele lugar. A palavra de Deus chegou através de Paulo para aquele lugar, aquela cidade portuária, para aquela cidade idólatra, para aquela cidade totalmente rica, para aquela cidade que para o evangelho ali não tinha lugar. E quando a palavra de Deus chegou, em 3 semanas, fez servos fiéis. Isso é importante, professores, para a gente entender que não vamos negligenciar o poder da palavra de Deus. Essa aula não foi sobre a palavra de Deus, mas essa é a resposta do porquê a igreja não deu errado. Não vamos negligenciar a palavra de Deus. Às vezes nós fazemos tudo, nós fazemos cultos que tem 3 horas de louvor e cadê a palavra? Às vezes a gente não entende o quanto um conselho é muito importante, se ele for baseado na palavra de Deus. Um conselho pode mudar vidas. Às vezes a gente negligencia muito o que é a palavra de Deus por não entender que o efeito que ela pode causar é fora da nossa realidade. Que o efeito que ela pode causar é extremamente fora do nosso intelecto até. Nós não conseguimos nunca exemplificar e explicar aquilo que a palavra de Deus pode fazer em uma pessoa. Nós podemos apenas observar. Olha os frutos que ela dá depois que a palavra de Deus entrou. Olha os frutos que ela dá depois que ela começou a crer. E olha os frutos que Tessalônica vai dar durante toda essa revista que nós vamos ver. A palavra de Deus foi o ponto que fez aquela igreja dar certo. Não foi a pessoa de Paulo, não foi a oração dos irmãos que oravam por Paulo para as cidades a qual eles passavam. Tudo isso contribuiu. Mas o que fez com que aquela igreja não desse errado é que não foi a palavra dos missionários de outras religiões, é que não foi vãs liturgias, que não foi vãs palavras jogadas fora, que não foi nada humano. Foi uma palavra do Altíssimo. E quando Paulo, provavelmente que ele usou essas 3 semanas para dizer que Cristo morreu e ressuscitou e que eles precisavam se arrepender, quando isso é pregado, quando apenas isso é pregado, e o Espírito Santo age, convence, os frutos são inimagináveis. Então, para a gente finalizar, o último tópico, que é o que tem de relevante isso para nós. Além de aprender com tudo que nós conversamos aqui sobre essa divisão entre Paulo e Barnabé, sobre o direcionamento de Deus na história, como Deus guia as pessoas durante todos os lugares que elas vão, é importante também entendermos que, trazendo essa experiência da igreja de Tessalônica, como Paulo saiu de lá, trazendo isso para nós podemos tirar 3 lições. Primeira, o ID continua.
A nossa missão, ainda assim como era para Paulo, é pregar o evangelho. É chegar em lugares que talvez o evangelho não chegou. É conversarmos com a nossa vizinhança sobre Cristo. É apresentarmos a palavra de Deus para 1001 coisas. A nossa prioridade de vida ainda é pregar o evangelho. E pregando o evangelho nós adoramos a Deus, que é para isso que nós fomos criados. Primeiro ponto é entendermos que esse ID continua. Para os nossos jovens professores, o ID continua para eles. Pode olhar para a figura de Paulo e falar, nossa, impossível. Mas é a mesma palavra e é o mesmo Espírito Santo. Aquilo que Paulo fez, claro, foi em contextos diferentes, em cidades diferentes, em épocas diferentes. Mas a validação do que Paulo fez foram os frutos que as igrejas geravam a partir do contato com a palavra e com o Espírito, a partir do contato com Cristo. E essas coisas nós podemos oferecer onde nós chegamos. E os seus jovens também podem oferecer. O segundo ponto é que esse evangelho, essa palavra, que é pregada em todos esses lugares, é o mesmo, e além de ele ser o mesmo, ele ainda gera os mesmos frutos. Ele ainda gera mudança, ele ainda gera renúncia, ele ainda gera santificação. Nós vamos falar muito sobre santificação durante a lição. Ele vai gerando todas essas coisas que para aquela igreja de Tessalônica também geraram. Então essa coisa que inimaginável que eu falei, essa coisa de Paulo prega 3 semanas, vai embora e eles continuam firmes, e eles vão ser perseguidos e continuam firmes, e mesmo assim eles vão e são exemplos para os de fora. Todas essas coisas, esses frutos, são gerados em contato com o evangelho que continua o mesmo. Então esses frutos também podem ser produzidos em nossa época. Os jovens nossos, os nossos jovens, ao pregarem essa palavra de Deus na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, eles ainda podem crer que esses mesmos frutos que foram apresentados pelos Tessalonicenses podem ser apresentados por pessoas que crerem nesse evangelho hoje em dia. Então pensem, esses jovens eles vão chegar, eles vão pregar em algum lugar, eles vão expor esse Cristo, como Paulo fez naquela cidade, e eles vão ser perseguidos, eles vão ser... E as pessoas que crerem nessa palavra também vão passar por tudo que esse jovem que nós estamos dizendo passou. Mas juntos, eles passando por tudo isso ainda, eles ainda terão os mesmos frutos. Continuarão fiéis, continuarão servindo a Deus e sendo exemplos para os de fora. Terceiro e último tópico. Enter Wright ele vai chamar a atenção sobre um outro rei. Paulo ele é perseguido porque ele pregou sobre um outro rei, que não poderia pregar um outro Deus, ou não é que não poderia, né, porque era liberado a pregação para outros deuses, né, mas ele não poderia dizer que era o único Deus, ele não poderia tratar César menosprezando César, ele não poderia tratar assim. E ele foi acusado disso na igreja de Tessalônica. E o fato é que hoje nós ainda somos perseguidos porque nós pregamos um outro rei. Isso é importante você trazer para os seus alunos. Essa revista vai nos mostrar que servir a Cristo não é fácil. E quando nós chegamos em determinados ambientes com ideologias políticas, com pensamentos, convicções que vão contra a palavra de Deus, vão nos acusar de pregar outro rei. Vão nos acusar de pregar alguém que não condiz com o nosso tempo. Nós sabemos que condiz, que é o Criador do próprio tempo, mas ainda vão dizer que não condiz. Eles vão preferir idolatrar um político, eles vão preferir idolatrar um esposo, uma namorada, eles vão preferir idolatrar o seu dinheiro, eles vão preferir idolatrar 1001 coisas. Mas aí chega a gente, chega nós, professores, chega os seus jovens, e apresenta um outro rei. Deixa eu te mostrar uma outra pessoa. Paulo chegou lá e falou assim, eu sei que vocês têm 1001 deuses aqui. Deixa eu te apresentar um outro rei. Vocês vão me acusar desse outro rei que eu vou apresentar. Como nós vemos aqui, nós vamos ser perseguidos sim. Na pós-modernidade, olha esse ponto que é colocado, na pós-modernidade, os reis são outros, não são os Césares. Hoje, pregar o evangelho vai contra cartilhas políticas, contra cosmovisões diferentes, contra o autoconhecimento, contra as universidades, contra a laicidade do país, mesmo sendo contraditória a ideia de um país laico, e às vezes contra até o próprio cristianismo,
Quantas vezes nós vamos pregar o evangelho e nós vemos outra pessoa dizendo que está pregando o evangelho e fala, meu Deus, não é possível que seja o mesmo evangelho. Não é possível, porque isso aqui não é morte e ressurreição de Cristo. E às vezes até os próprios cristãos, como aconteceu em Tessalônica, que nós veremos mais para frente, vão ser perseguidos pelos de dentro. E durante tudo isso nós vamos continuar apresentando outro rei. Outro rei, que é Cristo, e é o único rei que pode gerar esses frutos que Paulo, ao pregar a palavra de Deus, gerou na igreja de Tessalônica. Ok, professores? Essa foi a nossa primeira lição. Até a semana que vem, onde nós vamos falar sobre agora a introdução à carta e não à igreja. Nós falamos sobre a igreja. Então, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.